Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em 2 Timóteo, capítulo 3 hoje, que diz assim: a humanidade nos últimos dias. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios e sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigáveis dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afastar-te, portanto, deste também, porque são pessoas assim que se intrometeram pelas casas e conquistaram mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixaram levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Gêmeos e Jambres que se colocaram contra Moisés, esses também se oporam à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Amém, né? Aqui fala, né, a humanidade nos últimos dias. Então tá dizendo que a humanidade será corrompida, né? A humanidade estará corrompida. E como nós vemos, né, nos dias de hoje, tudo isso está acontecendo, né? Na palavra diz também que nos últimos dias haverão rumores de guerra. E já está acontecendo tudo isso, né? Guerra em outros países. E também tudo isso aqui, né? Que a humanidade está corrompida, né? Nós já vivemos muito isso hoje, sabe? Entretanto, diz, nos últimos dias serão tempos terríveis e os tempos estão muito ruins, né? Não está tão terrível ainda, mas a palavra nos ensina que nos últimos dias estará terríveis. Então, o que está acontecendo é só o começo de tudo isso, né? Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, né? Então, tá dizendo que tudo isso que está acontecendo hoje, né? O que a palavra nos ensina é o que nós vivemos hoje. Os tempos estão terríveis. Devemos sim voltar a Deus, né? Pedir perdão, estar perto do Pai, porque Jesus veio para nos livrar de tudo isso. Mas a nossa carne, ela é gananciosa, a nossa carne quer sempre as coisas da carne. A nossa carne está sempre desejando as coisas do mundo. E devemos lutar contra isso, contra esse tipo de pessoas que a palavra está nos ensinando que nos últimos dias teriam, né, entre os homens, teriam nos nossos corações, porque nós temos que lutar contra nós mesmos. Às vezes nós pensamos que a nossa luta está tão longe, ou é contra o nosso próximo, não contra o nosso inimigo das nossas almas, né? Mas sim contra nós mesmos também. Porque os nossos desejos, a nossa carne deseja as coisas deste mundo. Então temos que nos livrar de tudo isso para estar mais ligado em Deus, na presença do Pai, né? Ó, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quanto hoje, né, estamos gostando dos prazeres que a vida nos proporciona e estamos afastando de Deus. Estamos mais ligados, né, a um aparelho de televisão, a um aparelho de computador, a um aparelho de celular. Como diz aqui em Portugal, né, a um telemóvel. E nós estamos esquecendo da presença de Deus nas nossas vidas. Temos que estar ligado em Deus em qualquer momento, em qualquer situação que nós precisamos entender que Deus é a nossa prioridade. Devemos estar ligados com o Pai, para que o nosso coração não venha se corromper e ficar desta forma aqui que a Bíblia está nos ensinando.
com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também, porque são pessoas assim que intrometeram pelas casas e conquistaram mulheres insensatas e sobrecarregadas de pecado, as quais se deixaram por toda espécie de desejo. Porque está falando tanto de homem como de mulheres. Quando a Bíblia fala, né, de homens, está dizendo em geral. Mas aqui é claro de falar também das mulheres que estão só vivendo de prazeres, das coisas deste mundo, dos prazeres pecaminosos, dos desejos da carne. E os homens estão se deixando se corromper também. Desperta, ó igreja, desperta. Vamos nos despertar diante da palavra do Senhor. Porque é isso que temos que fazer. É o nosso chamado, é ser luz para o mundo, ser sal da terra. Então vamos nos despertar cada vez mais, vamos deixar tudo que nos afunda, tudo que tem nos deixado, tirado da presença do Pai. Vamos tirar da nossa vida. Consagre tudo que é teu ao Senhor, consagre a tua televisão ao Senhor, consagre o seu computador ao Senhor, consagre o seu carro ao Senhor, consagre o seu celular, seu telemóvel ao Senhor. Porque tudo que você consagra a Deus, você não vai conseguir ver da mesma forma, porque você vai entender que a sua vida é consagrada a Deus. Então você deve explicação, você deve ali, você tem um dever de se comportar de uma forma diferente. Você começa a entender que o Espírito Santo que existe dentro de você. Por isso que hoje em dia há tantas pessoas que estão tão deprimidas, porque está vivendo os prazeres da carne e isso só vai nos afundando cada dia mais. Mas quando nós colocamos o Espírito Santo para trabalhar por nós, falamos, Espírito Santo, eis-me aqui, e nós nos colocamos na posição de ser usado e falar, faça de mim o que tu queres. E aquilo ali, o Espírito Santo vem dentro da gente, vai tirando tudo que é ruim, vai nos transformando de dentro para fora, porque muitas vezes não adianta nós mudarmos a aparência. Porque o que está dentro está escondido, mas Deus, Ele vê todas as coisas. Então vamos nos despertar, né? Aqui também diz assim, eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então as mulheres estão sempre aprendendo, mas jamais conseguirão chegar ao conhecimento da verdade, porque essas mulheres estão corrompidas com os prazeres do mundo, né? Os prazeres e desejos da carne. E a semelhança de Gêmeos e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados da fé. Então o Senhor já reprovou eles, né? Contudo, não irá longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é a sua própria, que se manifestará claramente a todos. Então, contudo, não irá longe. Porque a presença do Senhor, o que a palavra nos ensina, né? Deus, Ele vai trazer a verdade. Tudo que está oculto vai ser revelado. Então, eu agradeço a todos por terem me ouvido até aqui, né? Que o Senhor venha falar mais profundo no nosso coração. Que o Senhor venha nos dar entendimento cada dia mais da palavra dEle, da verdade. Que é essa verdade que nos liberta. Essa verdade aqui, ó, que é a que cura. Essa verdade é que nos faz entender que nós precisamos negar a nós mesmos, estar cada vez mais próximo do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui, que vocês tenham uma ótima segunda-feira abençoado por Deus, pensando assim em cada vez mais, né, estar próximo de Deus. Amém?